Chegamos ao nosso quarto dia aqui desse devocional e último dessa sequência aqui de quatro conversas que a gente teve aqui, né? Posso dizer assim, sobre a questão da batalha na nossa mente. Muitas pessoas têm vivido cansadas, sobrecarregadas, muitas vezes oprimidas mesmo por pensamentos que guerreiam nas suas mentes. Mesmo já conhecendo Jesus, já sendo o templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós ainda enfrentamos essas batalhas na nossa mente. Por quê? Porque nós ainda temos o pecado combatendo dentro de nós. A Bíblia diz que existe uma guerra, tá? Dentro do nosso coração, entre a carne, né, os desejos, a vontade, que tenta fazer aquilo que é pecaminoso, aquilo que é corrompido, a nossa natureza pecaminosa, e o nosso espírito que luta para se submeter ao Espírito de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus. É por isso que a gente tem essa batalha na nossa mente. Então, antes da gente continuar aqui no assunto de hoje, já quero lembrar para você, caso você não esteja inscrita, esteja aqui porque uma amiga te convidou, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino, porque toda semana a gente tem aqui os nossos devocionais para você poder acompanhar tudo, não perder nenhum. Esses devocionais ficam salvos numa playlist, também para ficar mais fácil de você encontrar, tá? Lembre de deixar o seu like. O que é o like, Pri? É uma sinalização de que você gostou desse conteúdo, a sua curtida. É só clicar nessa mãozinha aí apontada com o dedinho para cima, tá? E também compartilha esse vídeo com suas amigas. Pega essa mensagem que eu vou compartilhar aqui com você e envia para outras pessoas. Eu e você, nós somos chamadas para semear a palavra de Deus em outros corações, tá? Então, quando você compartilha esse vídeo, você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus, contribuindo comigo, com o nosso ministério, para fazer com que essa mensagem chegue aos ouvidos de outras mulheres, tá bom? Então, vamos só recapitular o que foi que a gente já viu essa semana. A gente entendeu que existe uma batalha dentro da nossa mente e que essa batalha ela acontece por causa de mentiras, prisões que estão implantadas dentro da nossa mente, que criam fortalezas, que impedem a nossa mente e o nosso coração de enxergar, de viver a verdade e de ter um relacionamento profundo com Deus, tá? A gente já viu que a primeira dessas prisões é uma visão distorcida de quem Deus é. A segunda questão que acontece é que essa visão distorcida de quem Deus é distorce a nossa identidade e aí é uma prisão que muitas e muitas mulheres vivem, uma distorção de quem elas são. Algumas tentam ser mais do que o que podem, outras se sentem e são menos do que aquilo que foram chamadas por Deus para ser. E eu e você, nós não devemos ser aquilo que as outras pessoas dizem, aquilo que a mídia, que a cultura nos diz, aquilo que nós achamos. Você não é também o seu passado, aquilo que te aconteceu, as dores, talvez as marcas que você carregue. Você é aquilo que Deus diz que você é. E onde é que eu encontro, Pri, essa definição de quem eu sou? Em Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você entende quem você é. E isso a gente faz principalmente, né? Entendendo, conhecendo aquilo que Deus já deixou como vontade, como palavra dele revelada, também comumente chamada de Bíblia, palavra de Deus, tá? Então, hoje eu quero pensar com você, a nossa última prisão aqui, que eu quero trazer, é a prisão por mentiras. A pessoa que não sabe quem Deus é e não sabe qual é a sua identidade, ela vive enganada por mentiras. Primeiro você é uma mentira sobre quem Deus é, depois outra mentira sobre quem você é, e aí a sua realidade fica sendo construída por mentiras. Pri, me dá um exemplo de mentira. Por exemplo, você não é capaz. Gente, qualquer habilidade, qualquer coisa que você se disponha a fazer é uma questão de você investir. Investir o quê? Tempo, muitas vezes investimento financeiro, porque você vai precisar de outras pessoas para te treinar ou comprar algum material para você treinar aquilo, e de persistência. Toda habilidade ela é desenvolvida com treino. Então, não existe essa questão de eu não sou capaz. O que é que está me impedindo de ser capaz? Então, muitas vezes esse aprisionamento tem vindo na nossa mente, impedindo a gente de ser, de fazer, de cumprir o nosso propósito. Nós vivemos limitados porque a nossa visão está distorcida. E aonde é que a gente encontra
o antídoto para essa prisão, não só para essa, mas para todas as outras. A resposta, ela está lá em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, que foi exatamente o versículo que eu pedi para você pensar hoje, tá? Ele diz o seguinte, que é o próprio Jesus falando, tá? Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Em outras versões diz, fiéis às minhas palavras, se permanecerem nas minhas palavras. Versículo 32 ele diz, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa entender que o lugar que a gente tem que enraizar, o lugar que a gente tem que aprofundar é na palavra de Deus. Jesus, ele fala também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, versículo 6. O que nos liberta é a palavra da verdade. E essa palavra, ela é a Bíblia, mas Jesus, ele também fala em João que ele é o Logos, tá? Quando você lê a sua Bíblia, você está com Jesus ali, lendo sobre Jesus, falando com Jesus. A palavra, ela entra no seu coração. A Bíblia, ela não é um livro comum, ela é um livro que contém as palavras, a vontade, a verdade de Deus. E quando você lê essa palavra, entende e aplica na sua vida, essas fortalezas, elas caem, tá? A casa que ela não é construída sobre a rocha, ela não permanece de pé. Isso é uma parábola que Jesus conta. Uma casa que foi construída na rocha e uma casa que foi construída na areia. E aí, quando a tempestade veio, os tempos difíceis, a crise, a falta de entender quem eu sou, a tristeza, a ansiedade, quando todas essas tempestades vieram sobre essa casa, que representa a mim e a você, por ela não estar com os fundamentos estabelecidos na rocha, em Jesus, tá? Essa casa desmoronou. E o que é que Jesus fala nessa parábola? Que a casa construída sobre a rocha, o homem sábio é aquele que leu a palavra e praticou, tá? Então, quando você lê a Bíblia, entende o que ela tá te falando e coloca isso em prática no seu dia a dia, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Eu quero que você comente, deixe um comentário aqui para mim nesse vídeo. Onde é que você quer construir a sua casa? Comenta aqui se você quer uma casa na rocha ou uma casa na areia. Deus, ele anseia por firmar o seu coração nele. Ele quer remover essas mentiras do seu coração. Ele quer restaurar a sua identidade e ele quer trazer paz para o seu coração. O que eu preciso fazer, Pri? Você precisa abrir a porta do seu coração, como ele fala lá em Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus, ele quer sentar na mesa com você e ele quer saciar a sua fome, a sua necessidade, com a única comida capaz de matar a fome da nossa alma. E o nome dessa comida é Jesus, que é também o pão da vida. Então, abra a porta do seu coração. O meu desejo para você, a minha oração pela sua vida, é que através desse estudo da palavra de Deus, desses 4 dias que a gente passou aqui, estudando e entendendo sobre as batalhas da mente, você tenha não só entendimento, mas você tenha coragem, força para combater tudo isso. Que a sua mente seja livre, que cada vez mais os seus pensamentos eles sejam cheios da verdade da palavra de Deus e que você vença pela fé, pela comunhão com Jesus, pelo direcionamento do Espírito Santo e pela palavra da verdade, que você vença cada um desses pensamentos mentirosos que tem tentado dominar a sua mente e construir fortalezas aí dentro. A Bíblia diz que em Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores, tá? Espero que essa sequência de devocionais tenha abençoado a sua vida, tenha contribuído com o seu crescimento, com a sua fé. A minha oração, meu pedido para Deus é que sempre que eu vier aqui, eu colabore, eu contribua com a sua vida, tá bom? Então, um beijo, Deus te abençoe e semana que vem a gente volta com mais devocionais. Beijo!